Olá pessoal, bom, como eu havia comentado no início da disciplina, ao longo da disciplina de Eletrônica 2 a gente vai aprender a trabalhar com circuitos maiores, né? E vocês vão ver que isso não é complicado, tá? Nós já vimos algo nesse sentido, mas hoje vamos fazer um exemplo que eu até já tinha mostrado, já tinha colocado nas notas de aula, a parte de análise DC, né? Porque seria tipo um exemplo depois da parte de polarização, mas eu deixei para a gente ver tudo junto hoje. A gente vai fazer análise DC e análise de sinal do circuito que vocês estão vendo aí na tela, certo? Então, aqui o que nós temos basicamente é um projeto de um amplificador operacional em 4 estágios. É um projeto bastante simplificado. Os amplificadores operacionais reais são mais sofisticados do que isso, mesmo os mais antigos, tá? Mas basicamente é um amplificador operacional. Vocês podem identificar aqui no começo, né? Deixa eu trocar aqui. Aqui nós temos o par diferencial de entrada. Pronto, aqui nós temos o par diferencial de entrada. As entradas 1 e 2 que estão conectadas ao terra para a gente começar fazendo uma análise DC nesse primeiro momento. Elas são o terminal positivo e negativo, né? Se nós tivéssemos um amplificador operacional, seriam esses dois terminais aqui, certo? Seriam esses dois aqui, tá? Aqui nós temos a saída. Aqui nós temos um estágio de saída do tipo seguidor de emissor, certo? Aqui nós temos um circuito guia de corrente para fazer a polarização, né? Tem um espelho de corrente aqui, e esse transistor está em espelho de corrente com esse, a gente já vai ver isso. Então a gente tem um par diferencial de entrada e um par diferencial no segundo estágio, tá? Para poder justamente a gente ter a vantagem de ter uma taxa de rejeição de modo comum grande ao tomar a primeira saída de forma diferencial. Nesse segundo estágio, a gente faz a transformação de saída diferencial para saída simples, certo? Aí esse estágio aqui ele tem uma função que vai ser dar um pouco mais de ganho e fazer um ajuste do nível DC, a gente já vai ver. E aqui é o estágio de saída que vai se encarregar de botar uma resistência de saída baixa, tá? E a gente gostaria que quando eu tivesse aqui na entrada as duas entradas aterradas, a saída obviamente fosse nula, certo? Bom, é claro que qualquer descasamento aí dentro vai produzir uma saída diferente de zero, a gente vai ter uma tensão de offset. Mas pelo menos o projeto inicial a gente vai fazer nesse sentido, ok? Bom, então vamos começar a nossa análise. A gente vai começar por essa parte aqui, ó, tá? Então a gente começa por esse espelho de corrente inicial. A gente pode escrever aqui uma expressão para ele que seria o seguinte, né? Que esse R que está aí, só um instante, esse R que está aí, a gente vai ter aqui em cima 0, então não tem VCC. Aí a gente tem o menos VBE aqui, e aqui nós temos o menos menos VE, que nesse caso é menos 15. Então, como é menos menos, vai aparecer mais 15, menos o 0,7 do VBE, dividido, como eu tenho uma resistência que já está informada aqui, né, de 28,3K, eu vou até fazer o contrário. A gente aqui vai botar para calcular a corrente I, e aqui seria a resistência R, só que vamos substituir logo o valor dela, que é de 28,3 kΩ, 6, desculpem, tá? 6. Então o I vai dar igual a 14,3 dividido por 28,6K, o que vai me dar uma corrente de polarização de 0,5 mA, certo? Então a gente vê aqui, ó, 0,5 mA. Ele está assumindo, nesse momento aqui, que esse espelho de corrente tem ganho unitário, está desprezando a imperfeição pelo beta finito e tal. Então a gente também tem 0,5 mA aqui e 0,5 mA aqui. Ora, se essa é a fonte de corrente, está trazendo 0,5 mA, significa que por aqui eu vou ter 0,25 e por aqui 0,25. A gente está assumindo alfa igual a 1, a gente está desprezando o beta finito, né? Então a gente também vai ter 0,25 mA e 0,25 mA aqui. Como aqui em cima nós temos 15 volts, né, e os resistores são de 20K, eu vou ter uma queda de tensão aqui em cima desses resistores de 5 volts. Né, 0,25 mA, passando por 20K, vai ter uma queda de 5 volts, fazendo com que a tensão caia de 15 para 10. Então esses 10 volts vêm para cá e esses 10 volts vêm para cá, deixando as bases de Q4 e Q5 em 10 volts. Ora,
Se essas bases estão em 10 volts, esses caras estão polarizados diretamente, eu tenho uma queda de 0,7 em cada junção PN aqui, cada junção VBE, e aqui eu vou ter 9,3 volts. Notem que Q6 tem esse símbolo vezes 4 aqui. O que significa isso? Significa que o IS de Q6 é 4 vezes maior do que o IS de Q3 e o de Q9. Então, se por aqui desse 0,25 mA, por aqui desce 4 vezes mais, ou seja, 2 mA. Se desce 2 mA, por aqui vem 1 mA, né? E por aqui vem também 1 mA. Como a gente está assumindo mais uma vez o beta igual a 1, a gente tem 1 mA aqui e também tem 1 mA aqui. Aí alguém poderia dizer, mas esse circuito está claramente desbalanceado, aqui eu tenho um resistor de 3K e aqui eu não tenho nada, né? De fato, o circuito está desbalanceado. No entanto, apesar de que isso vai fazer com que aqui não seja 1 mA e aqui também não seja 1 mA, aqui eu vou ter uma corrente menor e aqui eu vou ter uma corrente maior do que 1 mA, mas nesse primeiro momento, nessa análise, a gente vai desprezar esse efeito. Além disso, a gente vai ver que esse circuito ele é um pouco mais do que isso, mas nesse momento a gente vai supor ele como um par diferencial desbalanceado, tá? Mas cujo efeito do desbalanceamento a gente nesse primeiro momento pode desprezar. A gente está assumindo alfa igual a 1, vamos desprezar isso daí também, certo? Não é tão grande realmente a diferença nos cálculos, mas existe. Mais adiante, a gente vai ver que esse circuito ele tem outras propriedades, mas isso a gente vai deixar para ver quando for estudar ele em resposta e frequência. A gente vai olhar para ele com outros olhos, mas por enquanto seguimos assim como um par diferencial desbalanceado, certo? Bom, então vejam, se por aqui desce 1 mA, tá? E aqui eu tenho um resistor de 3K, eu tenho uma queda de 3 volts aqui. Se aqui são 15, aqui eu vou ter 12. Então esses 12 volts estão aqui na base de Q7. Como eu estou supondo que esse cara está na região ativa, essa junção está diretamente polarizada, aqui eu tenho 12,7 volts positivo. Ora, se aqui eu tenho 15 volts e aqui eu tenho 12,7, eu tenho uma queda de 2,3 volts. Como aqui eu tenho 2,3K, significa uma corrente de polarização de 1 mA, que também aparece aqui, já que eu estou assumindo alfa igual a 1. Né? Aqui eu tenho um resistor de 15,7K. Como aqui é menos 15 nesse ponto, e passa 1 mA por ele, eu tenho daqui para aqui uma subida de 15,7 volts. Se aqui é menos 15, aqui é mais 0,7. Tá? Como esse cara aqui também está diretamente polarizado, porque esse transistor está na região ativa, tem uma queda de 0,7 volts aqui nessa junção VBE, me levando a uma tensão de 0 volts na saída. Como aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho menos 15, tá? Então tem uma diferença de tensão de 15 volts para um resistor de 3K, isso me dá uma corrente de 5 mA que também aparece aqui no seu coletor, e nós concluímos a análise DC desse circuito. Como eu disse para vocês que a gente ia fazer rapidinho. Eu disse que ia ser entre 5 e 10 minutos e ficou bem dentro dessa faixa. Certo? Porque eu estou vendo aqui que tem 8 minutos de aula e eu não comecei explicando diretamente a análise. Tá? Então foi bem rápido e a gente pode passar adiante para a parte de sinal. Então aqui nós vamos ter o mesmo circuito, certo? Só que aqui a gente tem a versão dele com a entrada diferencial, certo? E aqui a gente tem a saída VO indicada. E os níveis DC de corrente não estão aparecendo aí. Mas se a gente precisar dele, eles estão logo aqui em cima, a gente vai lá e pega, certo? Então vamos começar a nossa análise. Bom, então vamos começar calculando, né, a resistência de entrada diferencial, certo? Que vai ser igual a Rp1 mais Rp2, ou seja, a resistência de entrada do transistor 1, Q1, mais a resistência de entrada do transistor Q2, certo? Bom, para isso, a gente vai fazer o cálculo da seguinte maneira, né? Os dois transistores estão casados, certo? Então vamos começar calculando a resistência RE1, que vai ser igual à resistência RE2, e ambas vão ser iguais a VT sobre IE, que vai dar, o VT é 25 mV, o IE vai ser igual a 0,25 mA, e isso aqui vai dar igual a 100 ohms. Então, Rp1 vai ser igual a Rp2, e ambos vão ser iguais a beta mais 1 vezes 100. Então, vamos tomar um beta
igual a 100, tá? E a gente vai poder dizer que RP1 vai ser igual a RP2, que vai ser igual a 101 vezes 100, o que vai dar, né, 10,1 quilômetros. A partir daí, a gente pode calcular que a resistência de entrada diferencial vai ser igual a 2 vezes 10,1 quilômetros, o que obviamente vai dar para a gente uma resistência de entrada diferencial de 20,2 quilômetros. Bom, então esse é o nosso primeiro resultado, certo? Esse é o nosso primeiro resultado. Agora, na sequência, a gente vai calcular o ganho do primeiro estágio. Para a gente calcular o ganho do primeiro estágio, a gente vai precisar de um circuito aqui que eu vou desenhar para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai caber aqui. Acho que é melhor começá-lo na próxima página. Então vamos começar aqui, ó. Ganho do primeiro estágio. Então o circuitinho é esse aqui, ó. Então aqui eu vou ter o resistor R1, aqui eu vou ter o resistor R2, aqui a gente vai ter um terra de sinal, aqui também, né, era VCC nos dois casos, mas a gente vai trocar por terras de sinal. Aí aqui, entre esses dois pontos, a gente vai ter a nossa resistência de carga. Quem vai ser a nossa resistência de carga? Vai ser a resistência de entrada do segundo estágio, que a gente já vai ver qual é, certo? Já vamos determinar qual seja. Bom, e aqui eu tenho a entrada diferencial entre as duas bases dos transistores, né? Mais, menos, V e D. Esse é o transistor Q1 e esse é o transistor Q2. Então esse é o circuito que nós vamos usar para fazer a nossa análise. Tá bom? Então, o nosso primeiro ponto é o seguinte, a gente vai precisar determinar, né, quem é RI2. Tá? Então, RI2 vai ser igual, se a gente olhar aqui em cima, vai ver que o estágio 2 é formado pelo par diferencial de Q4 e Q5, certo? Então, basicamente, a gente vai ter ali o seguinte, vai ser dado por RP4 mais RP5, certo? Então, RE4, como eles são casados também, vai ser igual a RE5, e ambos vão ser iguais, né, a VT sobre E, que por sua vez vai dar, deixa eu puxar isso aqui tudo um pouco para cá, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o estágio 2 está polarizado com 2 mA, então em cada ramo aqui desce 1 mA. Okay? Então a gente vai vir aqui e vai ter 25 mV sobre 1 mA, o que vai dar para a gente 25 ohms. Tá? Portanto, a gente vai ter que RP4 vai ser igual a RP5, e ambos vão ser iguais a 101 vezes 25, o que vai dar para a gente 2.525 ohms. Né? Logo, a resistência de entrada RI2, que vai ser igual a RP4 mais RP5, vai ser igual, né, a 5,05 kΩ. Bom, podemos ir em frente. Quem vai ser o ganho, então, do primeiro estágio? Vai ser a resistência total do circuito coletor dividido pela resistência total do circuito emissor. Isso vai me dar o ganho entre as tensões de base e as tensões de coletor, como a gente já viu. Quem é a resistência total do circuito coletor? Ora, eu tenho
tá? Aqui o seguinte, né? Se a gente olhar que esse terra é o mesmo ponto desse terra, é como se esses dois caras estivessem conectados aqui por cima. Então eu tenho R1 mais R2, ou seja, eles dois estão em série. Então eu tenho R1 mais R2 em série, e ambos estão em paralelo com a resistência de saída, perdão, a resistência de entrada do segundo estágio. Então eles estão em paralelo com a resistência de entrada do segundo estágio, certo? Isso aqui dividido, tá, pela resistência aqui faltou conectar os dois terminais de emissor. Né? Faltou conectar os dois terminais de emissor. Né? Então aqui a gente vai ter, qual é a resistência total do circuito emissor? Vai ser o RE1 mais o RE2. Então aqui eu vou ter RE1 mais RE2. Tá? E quem são os valores de RE1 e RE2? Ora, a gente já calculou aqui em cima, né, quando teve que calcular a resistência de entrada diferencial. Então, cada um deles é igual a 100 ohms. Daqui eu vou ter, né, portanto, que o meu ganho 1 vai ser igual a os resistores R1 e R2, né, cada um deles são de 20K, então vou ter 40K em paralelo. A resistência de entrada do segundo estágio de envio, que é de 5,05K, dividido, né, por 100 mais 100, que dá 200. Daí a gente vai tirar que o ganho do primeiro estágio vai ser igual a 22,4 volts por volt. Então, terminamos essa primeira parte do projeto, certo? Agora vamos para o ganho do segundo estágio. Então, se a gente viu o ganho do primeiro estágio, vamos para o ganho do segundo estágio, certo? Bom, para o ganho do segundo estágio, a gente vai precisar desenhar um outro circuitinho, tá? Vamos ter que desenhar aqui agora o ganho desse, a representação desse segundo estágio aqui para análise. Ok? Claro, simplificada, porque a gente vai analisar só a parte de sinal. Então a gente vai ter basicamente o seguinte. Nós vamos ter aqui, né, o transistor Q5. Aqui a gente tem o resistor R3. Aqui não é uma setinha, na verdade, a gente vai botar um terra de sinal, né? E aqui nós vamos ter o transistor Q4. Não precisava disso, né? Podia ter ligado diretamente aqui, né? Mas vamos fazer. E aqui a gente vai ter a entrada diferencial entre as duas bases deles. Então a gente tem mais, menos, né? A tensão de saída do primeiro estágio. Bom, e aqui a gente vai ter sem resistor nenhum ligado no terra. E aí, lembrem-se que nesse segundo estágio, a gente vai tomar saída simples. Então, conectado aqui nesse coletor está a resistência de entrada, como se fosse a carga dele, do estágio 3, certo? Então, aqui a gente vai representar isso através dessa resistência aqui, que é RI do terceiro estágio. Tá? E aqui vai estar a nossa tensão VO de saída, do segundo estágio. Ok? Bom, então a gente vai ter que começar determinando quem é RI3. Quem é a resistência de entrada do terceiro estágio? Bom, vamos olhar aqui para o circuito.
O que é que a gente tem aqui? Vamos ver, né? A gente tem aqui, ó, o terceiro estágio é isso aqui. Então, isso aqui é uma resistência de emissor. A gente tem que se ligar que Q7 é um transistor PNP, tá? Então, tem essa resistência de emissor, mais o REzinho aqui, tudo isso tem que ser multiplicado por beta mais 1. A corrente de polarização por aqui, a gente viu lá na análise DC que é de 1 mA. Então, obviamente que o RE aqui também vai ser de 25 ohms. Tá? Então, a gente vai ver que o RI3 vai ser o RE, que transistor é esse? É o transistor Q7 e o resistor R4. Então, vai ser RE7 mais R4. Então, RI3 vai ser igual a RE7, a gente já sabe que é de 25 ohms, porque a corrente de polarização é a mesma do estágio anterior, tá? Então vai ser igual a 25 mais 2.300. Só que ainda não é isso. Eu ia cometendo um erro aqui. Deixa eu consertar. Na verdade aqui, tá? Isso aqui tudo aparece multiplicado por beta mais 1. Então aqui é RI do terceiro estágio. Certo? Então daqui a gente vai ver, né? Deixa eu puxar esse VO um pouquinho mais para cá para não misturar. Vai ver que o RI do terceiro estágio, a partir disso daí, certo? Vai ser dado, né? Por, fazendo a conta, né? Isso daí, considerando o beta também igual a 100, vai dar 234,8 kΩ. Ok? Então a gente vai ver que já é uma resistência de entrada mais alta que nos outros casos. E quem é o ganho A3 do terceiro estágio, né? Do segundo estágio, desculpem. Esse aqui é o ganho do segundo estágio. Quem é o ganho A2? O ganho A2 vai ser a resistência total do circuito coletor dividido pela resistência total do circuito emissor. Só que a gente precisa atentar aqui para o seguinte fato. A resistência total do circuito coletor, nesse caso, só entra um resistor. Mesmo que aqui tivesse alguma coisa, não ia contar, porque eu estou tomando saída simples. Então, aqui eu vou ter R3, né, em paralelo com RI do terceiro estágio, dividido pela resistência total do circuito emissor. Quem é a resistência total do circuito emissor? Eu tenho o RE de Q4 e o RE de Q5. Então aqui vai ser RE4 mais RE5, certo? E a gente já viu, quando calculou no estágio anterior, que RE4 e RE5 eram iguais, certo? A 25 ohms cada um. Então o A2 aqui vai ser igual ao R3, né? Que é um resistor de 3K. Então vai ser 3K em paralelo com 234,8K dividido, né, por 25 mais 25, que dá 50. E daqui a gente vai tirar que o A2 vai ser igual a menos 59. Faltou menos ali em cima, viu, pessoal? Já vou botar 0,2 volt por volt. A questão aqui é a seguinte, né? Temos um sinal negativo porque não ficou legal. Temos um sinal negativo, certo? Porque a gente está tomando a saída do lado de cá, né? Bom, pessoal, na verdade aqui eu cometi um pequeno errinho aqui, tá? Que é por isso que eu estava esquecendo de botar um negativo ali também, é que a polaridade de VO1 não é assim. A polaridade de VO1 é mais aqui embaixo e menos aqui em cima, certo? Por que isso? Porque se a gente for olhar aqui, ó, no primeiro estágio, vamos esclarecer isso aqui, tá? O sinal tá entrando aqui. Então a corrente faz isso aqui, ó. Não é isso que a corrente faz?
Então, por aqui eu tenho a corrente de sinal descendo e por aqui eu tenho a corrente de sinal subindo. Como aqui eu tenho terra de sinal, então a tensão aqui é positiva, aqui passa por R2. E aqui passa aqui por R1, tensão de sinal, aqui é negativa, porque está saindo do terra e eu tenho uma queda de tensão, certo? Então, nesse sentido, né, do lado de cá eu tenho o terminal negativo e do lado de cá eu tenho o terminal positivo. Só que se nós olharmos aqui na figura, ó, vejam só, aqui é o terminal positivo e ele está aqui, ó, do lado de cá. E aqui é o terminal que eu tenho negativo e ele está do lado de cá. Então eu preciso botar no terminal de Q4, eu preciso botar o sinal negativo. E no terminal de Q5, eu preciso botar o sinal positivo. Aí pronto. Nesse caso agora, a corrente nesse estágio aqui, ela vai fluir assim, ó. Então por aqui a corrente desce e por aqui a corrente sobe. Então como a corrente está descendo por aqui, ela está vindo do terra, aqui eu tenho um sinal negativo, certo? E era isso que eu estava esquecendo de colocar aqui. Bom, agora que isso está corrigido, a gente pode seguir em frente, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos agora para o ganho do terceiro estágio. Então vamos pular para a próxima página. Vamos escrever aqui, ó, ganho do terceiro estágio. Bom, para determinar o ganho do terceiro estágio, a gente vai precisar de um circuitinho aqui, então vamos desenhá-lo aqui. Então aqui nós temos um transistor PNP. Aqui eu tenho um terra de sinal. Esse é o resistor R5. Aqui é o resistor R4. Aqui eu também tenho um terra de sinal, né? Aqui eu tenho ganho a tensão de saída do segundo estágio, certo? E aqui nesse ponto sai a resistência de entrada do quarto estágio. E aqui eu vou pegar a saída VO do terceiro estágio, certo? Bom, então, para a gente poder fazer a análise, né, a gente vai ter que determinar quem é RI4. Então, para determinar quem é RI4, a gente vai voltar aqui na figura e a gente vai ver que a resistência de entrada do transistor Q8, né, que é o quarto estágio, vai depender de R6, que está aqui no emissor e é de 3K, mais o RE multiplicado por beta mais 1. Então, a gente vai calcular isso aqui e vai ter beta mais 1, que multiplica RE8, né, mais o resistor R6, que é de 3K. Quem é RE8? Nós vimos que a corrente de polarização lá, né, vai ser VT sobre IE. A gente viu que o VT é 25 mV e o IE desse último estágio é de 5 mA. Então isso aqui vai dar para a gente 5 ohms. Tá? Então a resistência de entrada 4 vai ser igual a 101, que multiplica 5 mais 3.000. E, portanto, a resistência de entrada do quarto estágio vai dar 303,5 kΩ. Ok. E agora vamos calcular o ganho, né? O ganho desse terceiro estágio ele vai ser dado pela seguinte maneira, vai ser a mesma coisa, resistência total, né? Então eu vou ter aqui A3, vai ser a resistência total do circuito coletor. Quem vai ser a resistência total do circuito coletor? R5 em paralelo com RI4. Então eu vou ter R5 em paralelo com RI4, certo? Dividido, tá? Pela resistência total do circuito emissor, que é esse REzinho aqui, mais esse R4. Então vai ser RE7 mais R4. E tudo isso tem um sinal de menos, porque é uma configuração emissor comum. Tá? É uma configuração emissor comum. Então a gente vai ter que o A3 vai ser igual a menos. No caso, o R5, nós sabemos que ele é igual a 15,7K.
que está em paralelo, né, com 303,5K, tudo isso aqui dividido por 2.300 mais 25, certo? Então, fazendo a conta do A3, a gente vai obter menos, né, 6,42 volt por volt. Ok? Bom, e agora vai ficar faltando apenas o ganho do quarto estágio. Ganho do quarto estágio. Deixa eu apagar esse aqui. Ganho do quarto estágio. Então, para o quarto estágio, a gente vai ter que desenhar ele aqui. Vamos colocá-lo aqui. Aqui a gente tem R6, esse é o transistor Q8, aqui eu vou ter o terra de sinal, né? E aqui vai chegar a tensão de saída do terceiro estágio. Então, como é um estágio seguidor de emissor, né, o ganho é calculado de um jeito um pouquinho diferente. Mas a gente vai simplesmente precisar fazer o seguinte. Tá? O ganho dele, o ganho A4, é dado por um divisor de tensão. Ou seja, vai ser R6 dividido por R6 mais RE8, que nós já calculamos e sabemos que é 5. Então isso aqui vai ser 3.000 dividido por 3.000 mais 5, tá? Que vai dar para a gente 0,998, que é praticamente igual a 1, certo? Bom, feito isso, agora falta a gente calcular o ganho total, né? Quem vai ser o ganho total? O ganho A, tá? Então o ganho total vai ser A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4. E esse ganho A, portanto, vai dar igual a 8.513 volts por volt. E vai ser positivo, porque tem dois estágios com ganho negativo, eles vão se multiplicar e vão se cancelar, certo? O que é a mesma coisa que 78,6 dB. Tá? Então esse é o ganho total do nosso amplificador. Não é tão grande quanto de um amplificador operacional normalmente é, que é da ordem de 100.000, 200.000 até mais, mas é um ganho elevado. Certo? Para terminar, fica faltando apenas a gente determinar quem é a resistência de saída RO do circuito como um todo. Se a gente olha para o circuito aqui, ó, a gente vai ver que a resistência de saída, que é a resistência que a gente vê olhando para cá, tá, pode ser determinada como sendo a resistência R6, que está em paralelo com a resistência RE desse cara, mais a resistência que eu tenho do lado da base, dividida por beta mais 1. Tem que aplicar a regra de reflexão de resistência, que é essa resistência aqui. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que o nosso RO vai ser igual a R6 em paralelo com RE8 mais, vamos botar um parêntese maior aqui, mais R5 dividido por beta mais 1. Certo? E resolvendo isso daí, a gente vai obter um RO igual a 152 ohms, que idealmente a gente gostaria de uma resistência mais baixa, mas como eu disse para vocês, isso é um projeto muito simples de um amplificador operacional e, portanto, é uma resistência relativamente baixa e para esse caso aqui vai servir. Se nós pensarmos num amplificador operacional tradicional, mais antigo, como é o caso do 741, que também é todo feito com transistores bipolares, a resistência de saída dele é em torno de 75 ohms, ou seja, a metade dessa. Então não é zero como a gente gostaria que idealmente fosse, mas é um valor baixo e esse é da mesma ordem de grandeza, é o dobro, mas não é tão maior assim. Tá? Bom, pessoal, com isso a gente encerra esse exemplo resolvido. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida a gente pode tirar durante a nossa aula síncrona. Muito obrigado, pessoal. Ah, sim, e um último detalhe, com isso a gente termina o conteúdo da nossa primeira avaliação
sobre amplificadores diferenciais e de múltiplos estágios. Obrigado.